E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e hoje a gente começa a nossa segunda parte da aula de JavaScript. Se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, a compartilhar o nosso conteúdo, a se inscrever também no nosso grupo de WhatsApp para estar recebendo ali conteúdos em primeira mão, diretamente de mim, e também a fazer parte do nosso grupo de membros, de modo que você tenha acesso aí a alguns conteúdos exclusivos e também esteja contribuindo com a continuidade do nosso trabalho. Então, vamos lá falar sobre os tipos de dados em JavaScript. Nós falamos na primeira aula de alguns tipos, né? A gente falou sobre string, sobre números. Vamos revê-los aqui rapidamente, só para fixar o conhecimento. Em JavaScript, as variáveis podem armazenar diferentes tipos de dados. Essa é uma outra característica do JavaScript, tá, pessoal? Não é uma linguagem fortemente tipada, que nem, por exemplo, o TypeScript, que é derivado do JavaScript, ela é fortemente tipada. Você tem que definir o tipo do dado que vai ser armazenado naquela variável. Aqui em JavaScript a gente tem esse dinamismo, de modo que uma variável, aqui por exemplo x, ela começou como indefinida, tá? Indefinido, undefined, é um tipo de dado em JavaScript, saiba disso. Então, quando você não especifica um valor, quando você não atribui um valor de um tipo A ou B, essa variável ela passa a ser do tipo indefinido. Aí aqui embaixo, essa mesma variável ela assume um valor numérico, ela passa a ser um number. Então, x agora é um number, 5. E em seguida, x passa a armazenar a string John, ou seja, agora x não tem mais 5, mas sim a string John, ou seja, agora x é uma string. Então essa é uma característica do JavaScript, tá? Essa linguagem ela permite essa tipagem dinâmica. String a gente já falou, é uma série de caracteres. A gente pode utilizar aspas simples ou duplas, tá? Aqui, a gente tem 3 variáveis e você pode escolher colocar, envolver o texto ou a palavra entre aspas simples ou dupla. Um pequeno detalhe: se você precisar referenciar uma aspa simples no meio da palavra, como por exemplo aqui, it's alright. Aqui no it's tem aqui a gente precisa dessa aspa simples, né? Para tornar isso possível, as aspas que você vai envolver o conteúdo tem que ser do tipo contrário. Tem que ser, tipo assim, se dentro você estiver usando a aspa simples, fora você tem que usar a dupla. E vice-versa. Se dentro você quiser utilizar aspas duplas, como aqui na terceira string, envolvendo Johnny, he is called Johnny. E aí vai aparecer no texto Johnny entre aspas, mesmo. Se você deseja isso, aí você tem que colocar aspas simples ao redor, ok? Só lembra disso. Você inverte. Aspas simples dentro, dupla fora. Dupla dentro, simples fora. Ok? Para não cair em nenhuma pegadinha boba como essa. Number, tipo numérico. Pode ser escrito com ou sem casa decimal. Aqui, temos duas variáveis, x1 e x2. A primeira aqui com casa decimal, a segunda sem casa decimal. Você coloca o ponto, tá? Para representar a casa decimal. Tipos booleanos, né? São aqueles que retornam true ou false, verdadeiro ou falso. Beleza? Não tem um terceiro tipo, um terceiro valor possível para esse tipo de variável. Sim, é verdadeiro ou falso. Então aqui, a gente tem as variáveis x, y e z que foram inicializadas. E aí, aqui a gente está verificando uma condição. Se o conteúdo de x é igual ao conteúdo, o valor de y. X é 5, y é 5 também, então, retorna true, retorna a verdade. Essa operação retorna a verdade. Ok? Aqui retorna falso porque z é 6 e x é 5, né? Elas não são iguais.
Arrays são utilizados para armazenar múltiplos valores em uma única variável. O array é um tipo de dado muito utilizado, né? É quando você... O nome já está falando, aqui acabei de falar, né? Quando você quer armazenar vários valores, múltiplos valores em uma única variável. A gente define de forma literal um array através dos colchetes, ok? Colchetes define um array. E os itens do array são separados por vírgula. Primeiro índice começa no zero. Vou explicar isso aqui, fiquem tranquilos. Então aqui ó, a gente tem um array com 3 strings. Vocês estão vendo? Ao invés de colocar uma única string, ele está colocando aqui ó, a variável cars, né, carros, definiu um array e atribuiu essa variável. Ok. E aí, ou seja, é um array com 3 strings, 3 marcas de carro aqui, né? E vamos ver isso na prática? Vamos lá. Ó, eu vou apagar isso aqui e vou colocar... vou declarar um array também aqui, ó. Var carros vai receber colchetes, beleza? E aí você vai colocar as strings, né? Então, por exemplo, BMW, Fiat e Honda. Pronto. Beleza? Se eu colocar no log, por exemplo, assim, ó. Como é que eu faço para exibir o primeiro elemento desse array? Eu quero pegar o primeiro valor, que é BMW. É só você colocar o nome da variável, colchetes, ok? Colchetes. E dentro do colchete você vai colocar o índice que representa a posição desejada. E aí um detalhe, pessoal. A primeira posição ela é referenciada pelo valor 0, ok? Então, ó, 0, 1, 2. De novo, 0, 1, 2. Então, se você quer o primeiro valor, você tem que colocar 0. Decora isso, tá? Isso em qualquer linguagem de programação. Você quer pegar o primeiro elemento de um array, posição 0. Beleza? Então, ó, eu quero carros na posição 0. E aí isso vai aparecer lá no console, ó. F5. Tá aqui, ó. BMW. Ah, professor, mas só aparece no log aqui. Como é que eu faço para pôr na tela? Eu quero que apareça no texto. Ó. Vamos colocar. Vamos reprisar um pouco aí da última aula, ó. Então, por exemplo, ó, marca. Aí vamos supor que você quer exibir bem aqui dentro. Aqui no parágrafo, tá vendo? Quero que apareça aqui a marca especificada lá. Você pode fazer o seguinte, ó. Agora a gente só precisa buscar esse parágrafo para colocar um valor dentro dele. Então, ó, eu vou criar uma variável chamada marca e vou buscar ele. Como é que a gente faz? Lembra aí da primeira aula? Para acessar a árvore de objetos da nossa página, document.getElementById, para pegar pelo ID. Lembrando que essa não é a única forma de buscar elementos, existem várias. Ok? Então aqui a gente já vai ter o parágrafo. Então a gente foi buscar o elemento HTML pelo ID marca, ou seja, ID marca. Então esse parágrafo vai ser retornado e vai ser atribuído essa variável marca. Legal. Aí você pode fazer assim, ó. Quer exibir lá? Você coloca ó, marca.innerHTML, né, para colocar um valor lá. Ou para ler o valor de dentro do parágrafo ou para atribuir. Para atribuir é só colocar um igual depois do innerHTML e o valor que você quer. Qual valor que eu quero passar? Algum valor do array. Ó. Eu quero o primeiro valor do array. Carros. Vamos ver? Então tá aí, ó, marca BMW. Show de bola.
Quero o segundo valor, é o 1. Apareceu aqui, né? Aqui também, ó. Aí, Fiat. Ok? E assim sucessivamente. Então, de novo, posição 0, posição 1, posição 2. Ok? Ah, e se eu quiser exibir os 3? Uma coisa comum é a gente utilizar, por exemplo, o laço, um laço de repetição. O laço de repetição é quando você quer que determinado código seja executado uma x quantidade de vezes. Então, a gente faz um laço de repetição. Vou fazer um laço aqui, ó, for, que é um dos laços mais tradicionais aí, tá? Então, a gente declara uma variável, podemos utilizar o var ou let, vou usar aqui o var é x igual a 0. Então, a gente define um contador, que aqui é a condição. Então, enquanto o x for menor que carros.length, x mais mais. E aí você pode exibir no log, ó. Ok? Aqui no log você coloca, ó, eu quero exibir carros na posição x. E aí eu vejo o log aqui, ó. Pronto, exibiu os 3, ó, BMW, Fiat e Honda. Como, professor? Explica aí, não entendi nada desse trecho de laço de repetição. Pessoal, isso aqui é um for simples, entre aspas, né? Depois que a gente, no começo pode parecer complicado, mas depois que você entende é tranquilo. Já vi cair em questões de prova discursiva de TI, de nível superior, pedindo a implementação de um laço de repetição. Beleza? E o detalhe, a prova pedia assim, ó, faça um laço de repetição em qualquer linguagem que você quiser. Olha que top. Então, sabendo um em um, acabou. Mas isso aqui é basicamente semelhante em várias linguagens. Então, vamos lá. Pessoal, o for ele tem 3 parâmetros. Vocês estão vendo aqui separados por ponto e vírgula? O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, aqui é onde a gente inicializa algumas variáveis ou contadores. Normalmente a gente inicializa aqui contadores. Para quê? Para te permitir percorrer cada índice do array, cada posição do array. Então eu implementei aqui, inicializei x como 0, né? X como sendo 0. Então o valor inicial de x é 0. O segundo parâmetro aqui é a condição que vai ser verificada para que o conteúdo interno do laço, ou seja, que está entre as chaves, seja executado. Esse conteúdo só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Vou falar de novo. O que está dentro do laço só vai ser executado se a condição for verdadeira. Então, vamos... e aqui na terceira parte é um incremento. Vou chegar lá agora. Vamos simular aqui a primeira execução do código. Então, o navegador vai chegar aqui e vai verificar, beleza, x é igual a 0. Ele vai fazer isso uma única vez. Vai inicializar a variável x igual a 0. Que nem está aqui. X, var x recebe 0. E aí ele vai verificar a condição. X, quanto que é x? 0. 0 é menor que carros.length. O que é length, gente? Carros, vamos lá. Carros é um array, não é? Como é que o senhor sabe que é array, professor? Colchetes. Beleza? Carros é um array. Todo array possui uma propriedade chamada length, que é essa aqui, ó. Ela é padrão. E o que ela faz? Ela retorna a quantidade de elementos que você tem no array. Quantos elementos eu tenho lá? 3. 1, 2, 3. Ah, professor, mas você falou que começa no 0. Gente, não confunda, tá? A gente tem aqui 3 elementos. Na hora de percorrer os índices do array, aí sim começa a primeira posição, é a posição 0. Mas começando no 0 ou no 1,
não deixa de ter 3 elementos. Então, o comprimento do array é 3, ok? Então, 0 é menor do que 3? Verdade. Então, ele vai entrar e vai executar o que está aqui. E o que ele está executando aqui? Está exibindo no log o valor da posição X de carros. Quanto que vale X no começo? 0. Então, carros na posição 0. Quem é carros na posição 0? BMW. Por isso que você tem aqui, ó, BMW. Ok. Aí ele volta para a segunda execução, para verificar se vai entrar no laço de novo. O professor, ele vai inicializar X como, como sendo 0 de novo? Não. Aqui do lado esquerdo, ele só executa na primeira execução. Beleza? Ele inicializa na primeira execução, ele não vai repetir isso mais. Ele vai só verificar a condição a partir da segunda execução. Então, o X... Aí, o que ele faz, pessoal? Detalhe. Esqueci de falar. Depois que ele executa o que está aqui dentro, aí sim entra o terceiro parâmetro aqui, que é implementar o que está definido. Aqui, no caso, é um incremento, mas poderia ser um decremento. E o incremento pode ser do tanto que você quiser. Aqui eu estou incrementando mais 1, ou seja, X vai receber mais 1. Ou seja, depois que ele exibiu carros na posição 0, que é a BMW, ele vai incrementar X mais 1. Então, o X passa a ser 1. E aí ele vai verificar de novo. X, que é 1, é menor do que carros.length, que é 3? 1 é menor do que 3? Verdade. Aí ele entra de novo aqui e executa. Ou seja, carros na posição 1. Fiat. Foi lá e exibiu o Fiat. Perfeito. Aí o que acontece? Final da execução, incremento de novo. Então agora X ganha mais 1, ou seja, X agora é 2. 2 é menor do que 3? Verdade. Então ele vai exibir carros na posição 2. Carros na posição 2 é Honda. Beleza? Terceira execução, né? E aí ele vai incrementar X mais 1. Então X agora passa a ser 3. 3 é menor do que 3? Não. Falso. Aí ele termina a execução do laço, né? E continua depois do laço. O que tiver definido depois do laço. Beleza? Então, isso é um laço de repetição e muito útil, muito utilizado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Professor, não entendi, explica de novo. Tem como fazer um vídeo só falando sobre isso? Na hora. Aqui só mostrando ó, que o array pode ser declarado em múltiplas linhas. Não precisa ser uma linha só, você pode quebrar a linha aí, tá vendo? E a gente pode fazer array também de número, de objeto. O que é objeto? Vou explicar agora. Array de array. Beleza? Outra coisa, tem como você declarar um array através dessa chamada aqui, ó, new array. E aí você passa os elementos. Lembra que a gente falou de forma literal? Olha aqui, essa é uma forma literal de declarar um array. Essa aqui não é uma forma literal. Beleza? Que você está chamando um método que vai criar. Beleza? Ali no método construtor do array, ele vai instanciar um novo objeto a partir dessa classe, né? Mas, não, dessa forma, você tem segundo a documentação, um desempenho melhor em termos de velocidade, tá? Pois trata a variável como um objeto, e o objeto ele é mais complexo e ocupa mais espaço. Então, você declarar um array de forma literal vai te trazer melhor desempenho. Mas é claro que um programinha pequeno não vai ser irrelevante isso, né? Você não vai nem perceber essa diferença. Aqui a gente já falou, acessar os índices do array. Vamos falar sobre objetos. Bem, outro tipo de objeto, tipo de dado em JavaScript é o objeto. Legal? E esse conceito vem do paradigma orientado a objetos, que a gente inclusive tem uma aula aí no canal
Então, quem vai estudar Java, por exemplo, tem que saber, né, para trabalhar com Java, não que tem que saber, mas uma aplicação, se for desenvolver um sistema, vai ter que aprender, né, a trabalhar com orientação a objeto e outras linguagens também. E aí no JavaScript tem como você trabalhar seguindo essa abordagem de orientação a objetos. E o que é um objeto, pessoal? É um tipo de dado em que você pode ter propriedades e métodos. Que, por exemplo, eu posso aqui criar uma variável chamada pessoa. Vou chamar aqui de cargo. Cargo de um concurso público. E como é que eu faço para definir um objeto, pessoal? A gente viu que string é aspas, número é só pôr um número, booleano true ou false, array, colchetes e objeto, chaves. Beleza? Então aqui, você tem um objeto cargo. E aí a questão do objeto, veja essa seguinte situação, Imagina se a gente tivesse aqui, var o cargo, o nome do cargo, programador. Salário, vamos pôr aqui 10 mil. Ok? A gente tem aqui duas informações acerca do mesmo ser representado, do mesmo objeto, né? Do mesmo elemento representado. Então aqui a gente está falando propriedades de um cargo. E a gente pode juntar essas propriedades em um objeto só, definindo um objeto em JavaScript. Então poderíamos ter aqui, nome, cargo, dois pontos, o nome do cargo, programador, separa por vírgula, nome da propriedade, salário. Ou seja, da forma como eu coloquei aqui, eu tenho duas propriedades em um mesmo objeto e em uma variável só. Então eu não preciso declarar 1000 variáveis, né? Entenderam? Pessoal, e de onde que vem esse conceito? Só resumindo, aí para quem quer se aprofundar, eu recomendo a aula de orientação a objetos que tem no canal. Mas resumindo, quando a gente vai desenvolver um sistema e você quer representar algum objeto, algum elemento daquele contexto que você vai desenvolver, a gente define uma classe. Então, por exemplo, se eu tenho no meu sistema um cadastro de produtos, eu vou criar uma classe que vai representar todos os produtos. E o que é a classe? A classe ela tem atributos e métodos, propriedades e métodos. O que são as propriedades? São as características. Então, o que o produto tem? Nome, a descrição, o valor, data de validade, de vencimento, né? A categoria. Então, ou seja, são informações comuns a todos os produtos. Você lembra do conceito de classe da biologia? Então, ou seja, é uma forma de você agrupar elementos com características semelhantes. Então, todos os produtos eles vão ser de uma mesma classe. Então, normalmente você cria uma classe chamada produto. E aí, todo produto que você quiser cadastrar no sistema, o que acontece? A gente instancia, a partir da classe, você cria um objeto com aquelas características. Ou seja, eu quero cadastrar um novo produto. O que eu faço? Eu vou lá na classe produto, crio um objeto a partir dela, e aí eu vou ter um objeto da classe produto. Só que esse objeto ele tem o quê? As características. Assim como eu e você. Tem nome, tem várias informações, né? Em comum. E aí você vai preenchendo. O nome do produto é notebook, o valor é tal, a categoria, informática, entendeu? E aí cada objeto que você precisar criar, seja para gravar no banco ou para manipular ele,
você vai ter que criar um objeto com essas informações. Bacana? Ou seja, tem propriedades. Eu fosse um ser humano, né? Eu preciso de um cadastro de clientes. Então você cria uma classe cliente e a partir da classe cliente você vai criar os objetos clientes. E o que essa classe, né, esses objetos poderiam ter de propriedades em comum? Nome, RG, CPF, sexo, data de nascimento, beleza? São essas características comuns a todos os clientes. Ok, isso são as propriedades. O objeto ele também possui métodos, que são ações, aquilo que ele pode fazer. Então, o que é que um cliente ele pode fazer no sistema? Então, você tem os métodos, né? Ele pode, sei lá, fazer login, tem permissão para fazer uma coisa A ou B, uma ação A ou B. Então, essas ações são os métodos, ok? Então, aqui, ó, é um objeto, beleza? Ele não foi criado diretamente a partir de uma classe, mas poderia ter sido, tá? Então, mas aqui é um objeto que eu coloquei na variável cargo, que tem duas propriedades, nome e cargo. Vou colocar só nome, né? Já está dentro de cargo, fica autoexplicativo. Nome, salário, ok? E aí você pode, se eu quiser exibir alguma informação do objeto, aí você a referencia, cargo.nome. Cargo.nome, atualiza, olha lá, ó, programador. Cargo.salário, 10 mil. Beleza? Então, essa é a forma que você utiliza para acessar propriedades do objeto. Olha aqui, ó, mesmo exemplo. Quer dizer, um outro exemplo mais a mesma linha, né? Então aqui, pessoa, primeiro nome, último nome, sobrenome, né? Idade, cor do olho. Bacana? Ó, e além daquela forma que eu mostrei para acessar uma propriedade do objeto, você tem outra também, ó. Então, a primeira que eu mostrei foi essa aqui, né? O objeto, ponto, o nome da propriedade. Só que tem essa outra forma, o objeto, colchetes, entre aspas, o nome da propriedade. Outra coisa que você pode implementar, métodos, que são ações. Aquilo que pode ser feito, aquilo que um objeto, uma ação que um objeto pode executar. Beleza? Vou falar sobre os métodos aqui, vale a explicação. Mas antes, pessoal, um detalhe, ó. Uma outra coisa que a gente pode fazer em JavaScript é funções. Como é que eu crio uma função? Function, nome da função. Então aqui, por exemplo, ó, exibir dado. Esse aqui vai ser o nome da minha função, parênteses e chaves, para definir o corpo da função. O que é a função? É um bloco de código. Então, por exemplo, ó, se eu quiser exibir aqui, ó, os dados do programa do cargo. Aqui, por exemplo, ó, exibir cargo. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui. Então, eu quero colocar aqui dentro desse parágrafo, ó, as informações do cargo. Então, o que eu posso fazer? Ó? Então, eu vou lá buscar aquele elemento, né? A gente poderia fazer fora, né? Mas eu vou pôr aqui dentro. Cargo vai receber document.getElementById cargo. Beleza. Fui buscar o cargo pelo ID e coloquei nessa variável. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar como conteúdo interno dele o nome e o salário do cargo.
Então, ó, eu vou concatenar uma string. Como é que eu faço? Então, aqui, ó. Isso aqui é uma string, não é? Cargo tal. Como é que eu faço para exibir o valor do cargo aqui? Concatenar juntar o valor dessa string com o valor que está aqui na propriedade de nome. Você concatena a string. Tem várias formas. Uma mais simples é essa aqui, ó. Só usar o mais. Então, ó, cargo ponto nome. O que vai aparecer aqui, ó? Aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho outra string. O mais vai juntar essas duas, concatenar. Então vai aparecer cargo, espaço, 2 pontos, espaço e o valor que está aqui, programador. Só que para que a função seja executada, ela precisa ser invocada, tá? Você tem que chamar ela. Aqui, ó. Exibir cargo. Se você não chamar ela, e você chama dessa forma, exibir cargo e os parênteses, porque você quer o resultado da função, tá? Depois a gente entra nesse mérito aí do parênteses ou não. Senão a aula vai ficar muito extensa. Lembrando que o nosso foco não é que você fique PhD em JavaScript, porque senão a gente precisaria de dezenas de horas de estudo. Mas só que você tenha uma base geral para que possa fazer um concurso público. Bom, cargo, deixa eu ver o que eu errei aqui. Cargo indefinido. Vamos lá, aqui cargo, ID cargo, beleza. Então, busquei o elemento pelo ID cargo. E aí eu falei cargo.innerHTML vai receber essa string concatenado com cargo.nome. E aí, a dica para vocês aqui, ó, apareceu indefinido, a gente... Ah, tá, entendi por quê. A dica que eu ia falar, pessoal, é usar o F12, tá? Você abre aqui o console, porque se tiver ocorrido algum erro, vai aparecer aqui. O erro aqui é porque eu coloquei o mesmo nome aqui, ó, para variável cargo e aqui dentro também. Beleza? Então, aqui eu vou chamar só de C. Entenderam aí? Então, agora sim, esse C é o parágrafo lá do meu elemento HTML. E aqui o cargo é o objeto de onde eu quero ler o nome. Agora vai, entendeu? F5, programador. Tá aí, ó, cargo programador. Beleza? Aí nem precisa desse outro aqui, né? Que a gente já está colocando lá dentro. Então tá aí, ó, cargo programador. Bacana? E aí, se você quiser, você pode concatenar as duas informações, ó. Então, quero concatenar mais coisas. Coloca mais, outro mais. Então, ó, vou pôr ponto e vírgula e vou colocar, ó, salário. E aí, vou concatenar outra string, que é o cargo.salário. Então, estou concatenando 4 strings, tá vendo? Essa aqui, com o valor que está lá no cargo, mais ponto e vírgula, né, para separar. Salário, 2 pontos e o valor que está no salário. Então, agora vai aparecer, ó, programador, salário, 10.000. Ok? Show! E se eu tivesse um método que me retornasse essas informações todas? É só você criar um método. E o que é um método, professor? Na implementação aqui é uma função, né? Só que no contexto de um objeto, de uma classe, a gente chama de método. Então, por exemplo, ó, info. Vamos supor que seja um método que eu chamei ele de info, que o propósito dele é trazer as informações do cargo. Então, ó, qual é a sintaxe para definir aqui propriedades num objeto? Nome da propriedade, 2 pontos, o valor. Se for string, coloca como string, se for número, como número, e etc. E separa por vírgula, tá?
Lembrando que o último elemento não precisa da vírgula. E método, mesma coisa, no começo, né? O nome, 2 pontos. Aí aqui na frente você vai colocar function, você vai definir uma função. Function, abre chaves. E aqui dentro você vai colocar o que você quer que essa função realize. No meu caso, eu quero que ela retorne, então vou colocar o return, essa concatenação toda. Então, ó, cargo, e aí eu vou colocar aqui, ó, mais, aí você, para acessar um objeto daqui, a gente coloca, ó, this, para acessar uma propriedade do objeto, você coloca this, ponto, o nome da propriedade. Então, ó, nome, mais, vírgula, salário. Mais, então, this, ponto, salário. Ponto e vírgula. Vou explicar isso aqui agora. Então, aqui, ó, na hora que você chamar a função exibir cargo, eu posso aqui, por exemplo, simplesmente chamar o método info, que já vai me trazer todas as informações do cargo. Então, ó, cargo.info. Tá aí, ó, cargo programador, R$10.000. Ok? Vamos entender melhor essa questão do método. Definição do método. Nome, 2 pontos, function, parênteses e chaves, definindo o corpo do método. Ok. O método ele pode ou não retornar alguma coisa. Aqui está retornando. Como é que eu sei? Palavra-chave return. Se você vê isso na prova, você sabe que return é para retornar alguma coisa. E o que ele está retornando? Uma string. E ele está concatenando várias strings e vai retornar uma string só. Então, o que ele está concatenando? Ó? A string cargo mais o valor que está na propriedade de nome. E por que eu coloquei o this, pessoal? Nome não é uma propriedade desse mesmo objeto em que está o método? Sim. Então, para você acessar um objeto, uma propriedade ou um método da mesma classe ou do mesmo objeto, você usa a palavra-chave this. Beleza? Então, ó, this nome, ou seja, está lendo aqui. E está concatenando com o símbolo, o cifrão aqui, né? O símbolo de reais e o valor da propriedade salário. Ok? Então, você vai ter aí uma concatenação de todas as informações acerca do objeto. Legal, pessoal? E aí, como é que funciona essa execução? A gente criou o objeto, criamos uma função que busca um parágrafo pelo ID lá no HTML e a gente está colocando um valor dentro desse parágrafo, que é o quê? O valor retornado pelo método info do objeto cargo. Isso aqui. Tá, mas se você tirar a chamada da função, nada vai acontecer. Por quê? De novo, função só vai ser executada se você invocar ela, ok? Ela não é auto-executada, não. Bacana? Saiba disso. E outro detalhe para a gente finalizar essa parte aqui de função, só para você ter uma noção, tá, pessoal? Do jeito que está aqui, o valor de cargo, ele está pegando aqui de fora, né? Que é uma propriedade global, ou seja, ela está fora do escopo de alguma função. Então, qualquer função que eu tiver aqui dentro vai conseguir acessar cargo. E, diferentemente de C, por exemplo, ó, C está dentro, é um escopo local, tá vendo aqui, ó, variável local. Então, ou seja, C só é visível dentro da função exibir cargo, aqui fora não é. Beleza? E aí, do jeito que está aqui,
o cargo eu estou pegando de fora. E se eu quisesse passar um parâmetro para a função? Então, por exemplo, aqui, ó, é possível você fazer. Ó, eu quero passar um objeto para a função exibir cargo. Então, vou passar, ó, cargo. Quem é cargo? Essa variável aqui, ó. E ela é o quê? Um objeto. Tá? E aí, se você quiser passar um parâmetro para a função, você tem que receber esse parâmetro. Ok? Então, aí você dá um nome. Então, por exemplo, eu vou chamar de objeto. Então, eu vou chamar de obj, só para não confundir. Obj, tá. Então, aqui dentro, eu poderia fazer assim, ó. obj.info. Que aí eu teria as informações do mesmo jeito. Legal? Não entendi, professor. Olha, vamos lá. Isso aqui é o cargo 1, né? E se fosse um cargo 2? Cargo 2, DBA. Ganha 9.000. E aí, ó, na primeira, eu vou chamar a função várias vezes, ó. Chamei a primeira, passei cargo 1. Na segunda, eu vou passar cargo 2, ou seja, eu estou passando outro objeto nessa segunda vez. E aí, o que ele vai fazer? A função vai receber esse objeto cargo e é como se ele estivesse colocando numa outra variável lá, um argumento, quando ele recebe o parâmetro aqui. E eu estou chamando de quê? De obj. Então, o cargo, ele vem para cá, para obj. E aí lá dentro eu estou chamando o método info desse objeto para exibir os dados do cargo. Então, quando eu chamar a primeira vez, quem vai ser passado? O objeto cargo 1, né? Programador. Quando eu chamar a segunda vez, eu vou passar o objeto com as informações do DBA. Então, ó, o resultado vai ser isso aqui, ó. Tá, mas aí um detalhe, né? Eu estou exibindo no mesmo lugar. O que a gente pode fazer aqui para exibir lá também? Vou fazer isso aqui, ó. Div cargos. Vou criar uma div e eu quero exibir aqui dentro as informações, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui o elemento cargos, tá? Quem vai ser cargos? É aquela div. E aí eu vou criar dinamicamente um objeto aqui, ó. Um parágrafo var.p vai ser mesmo document.create element aqui, ó. Então eu vou criar um elemento dinamicamente. O que você está fazendo, professor? Estou criando um parágrafo. Então eu vou criar um parágrafo e vou colocar aqui no que eu chamo de P. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. P.innerHTML, ou seja, criei um parágrafo, coloquei um conteúdo interno nele. Que conteúdo? As informações do objeto. Ok? Então assim, ó. Eu vou criar um parágrafo, vou colocar as informações do objeto aqui, e aí, por fim, eu vou adicionar esse parágrafo dentro de cargos, que é a div. Então, ó, cargos.appendChild p. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu estou pegando o parágrafo e estou colocando dentro da div, dessa forma. Só que dinamicamente, né, pessoal? Eu coloquei aqui visível só para vocês terem uma noção. Então, de novo, devagar, e aí você reprisa aí quantas vezes forem necessárias. O que a função exibcargo vai fazer? Vai receber um objeto que representa as informações do cargo. Lá dentro,
eu estou buscando a div, ID cargos, né? E eu poderia até melhor colocar ela fora para não ter que ficar buscando toda vez, né? Mas deixa aí. Então, estou indo buscar aquela div e aí eu estou criando um parágrafo dinamicamente, colocando aqui na variável P. Só que quando você cria, ele não aparece lá no seu HTML. Você tem que colocar lá. Eu criei, coloquei um conteúdo interno para esse parágrafo. Qual conteúdo? Conteúdo, a string retornada pelo método info do objeto, que é o que foi passado, né? E depois eu vou lá na div e adiciono um elemento filho. Coloco um elemento dentro da div. Cargos, né? Que é o quê? O parágrafo que eu acabei de criar. E aí toda vez que eu chamo o método, ele reexecuta isso aqui. E aí no fim das contas você vai ter, ó, as informações do cargo, ó, programador e DBA. Ok? Uma coisa que pode parecer boba, mas eu acho que é importante vocês saberem. Professor, como é que eu sei quando é um atributo e quando é um método? A gente viu que o objeto ele pode ter atributo e método. O método tem isso aqui, ó. Normalmente, né, vai ter o parênteses, tá? Então, porque objeto ponto info, parênteses, né? Aqui, ó, create element é um método, tá vendo? Que recebe um parâmetro também, que é uma string com o nome do elemento que você quer criar, a tagzinha HTML, né? Beleza? Aqui, ó, get element by ID é um método também. E o que é a propriedade? Aqui, ó, não tem parênteses, tá vendo? Ó? Aqui já fala, ó, property, né? Não tem parênteses. Então, p.innerHTML. O length do array também que a gente fez agorinha, né? Tipo array.length. É uma propriedade. Beleza? Então, ó, propriedade, método. Propriedade, características. Método são ações que aquele objeto pode executar. Outro tipo possível em JavaScript é o indefinido, tá? Quando você cria uma variável e não especifica nenhum valor, ó, ela fica como sendo indefinida, undefined. Ok, DOM, Document Object Model. Pessoal, já falei sobre o DOM, né? O navegador, ele, na execução, na leitura do nosso arquivo HTML, ele cria uma árvore de objetos que ele chama de DOM, que é o Document Object Model. Tá? E aí todos aqueles elementos que tem no seu documento HTML, eles vão para dentro dessa árvore. E como que a gente acessa ela? Através de document, né? Ó, um modelo de objeto padrão e interface de programação HTML. Meio de pegar, alterar, adicionar e deletar elementos HTML. A gente consegue sim criar elementos de forma dinâmica. Vocês viram que eu fiz aqui, né? Se vocês repararam, ó, o que eu fiz? Aqui em cima eu estou buscando um elemento no document. Aqui eu estou criando um elemento no document. Por meio desses métodos, tá vendo? Então você consegue alterar a estrutura da página de forma dinâmica. Então olha aqui, ó, uma árvore representando um arquivo HTML. Ó. O elemento root HTML. Aí dentro dele tem o head e o body. Dentro do head tem um title e o texto. Dentro do body você tem os elementos visíveis lá para o usuário, né? Tag A, H1, tá vendo? Outra coisa que é legal diferenciar também em JavaScript. Existem, isso é HTML também, né? Existem os elementos. E quando a gente fala elemento, são os elementos HTML, são as tags. Não tem as tags que a gente põe entre os símbolos de menor e maior que? Então, ó, HTML, body, A, H1. Então, o head, title, isso são elementos. Por isso que quando eu falo elemento, elemento HTML.
Só que existem outros tipos de objetos dentro do DOM, não só elementos. Ok? Existem nós e existem também textos. Então tá aqui, ó, texto, text, tá vendo? Ó? Então aquele valorzinho que você digita dentro da tag é o texto. Então ele vai para o DOM da página, mas não como um elemento, como um texto. Ok? É bom saber essa diferença porque existem métodos do tipo getElement, createElement, ou seja, para criar ou para buscar elementos HTML. A gente tem métodos que podem ser executados sobre os elementos HTML, como a gente viu. Olha aqui, ó. O getElementById é uma das formas de buscar um elemento pelo ID. A gente usou ele várias vezes ao longo dessas duas aulas. E o innerHTML, uma propriedade, tá vendo? Propriedade para pegar ou alterar o conteúdo de um elemento. Não é? Aqui no caso ele está fazendo o quê? Pegando ou alterando? Ele está alterando, né? Ele está atribuindo o valor à propriedade, a esse elemento que ele buscou pelo ID, que é o parágrafo. Entendido? Só que existem outras formas de se buscar elementos também, ó. Tem como buscar elemento pelo nome da tag e pela classe também, e outras formas. Existem várias formas. Então, por exemplo, ó, aqui nos cargos, eu vou simplificar tudo aqui para não confundir vocês. Tá, vou colocar aqui P, parágrafo, beleza. Se eu quisesse colocar um texto aqui dentro, mas sem definir um ID, assim, né, daquele jeito. Como é que é, gente? Aqui. Sem colocar um ID assim. Eu quero só pegar o parágrafo sem colocar ID. Pegar pelo tipo do dado. Você pode fazer assim, ó. Document.getElementByTagName, ou seja, eu estou buscando elementos pelo nome da tag. Aí você coloca aspas e o nome da tag. Qual tag? P. Beleza? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Olha só aqui, ó, os dois métodos, ó, getElementById. O getElementById, que a gente estava usando anteriormente, ele está no singular, vocês estão vendo? Por quê? Porque o ID só retorna um único elemento. E por quê? Porque o ID é como se fosse o CPF, ele é único, ele deve ser único. Você não deve repetir o mesmo ID no mesmo documento HTML, entenderam? Não se deve fazer isso. O parágrafo não é diferente. Você pode ter vários parágrafos na sua página. Vários. Beleza? Então aqui, ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um parágrafo 2. Eu posso ter vários. Então no parágrafo ele vai retornar uma coleção de objetos. Ó, baseado no tipo do elemento especificado. Então, ó. Primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Então, é importante diferenciar esses métodos, essa questão do plural e do singular, tá? Então, o ID só retorna um. Ok. Tá, então se eu quiser exibir uma informação no primeiro parágrafo. Então, justamente por retornar mais de um elemento, o que ele falou? Ele retorna uma coleção. Então, quando você quer especificar qual parágrafo você quer, se você quer o primeiro, o segundo ou o terceiro, é como se fosse um array. Você tem que pôr colchetes, indicando, não, eu quero o primeiro parágrafo que você achar na página, posição 0. Beleza? E o que eu quero fazer com ele? Quero colocar um textinho, ó. Oi. O que vai aparecer? Oi, tá vendo? Ó, 1 apareceu oi, o 2 não apareceu nada.
Se eu colocar aqui, ó, 1, o que vai acontecer? Ó, no 2 que ele colocou oi. Entenderam? No 1 ele não colocou. Por quê, pessoal? Então, de novo, o que o navegador vai fazer com esse método? Ó, buscar todos os elementos pelo nome da tag. Qual tag? P. Então, ele vai procurar. Opa, achei um parágrafo. Então, vem para a lista. Primeiro elemento. Ah, achei outro parágrafo. Vem para a lista. Segundo elemento. Ok? E assim sucessivamente. Ele vai varrer o documento todinho procurando todos os parágrafos. E vai trazer todo mundo. Ou seja, no final disso aqui ele vai ter um array, uma coleção de objetos. É como se fosse um array, né? E aí, justamente por isso você tem que especificar. Dessa coleção que você me retornou, eu quero o segundo, posição 1. Não, eu quero o primeiro, posição 0. E o que eu quero fazer com ele? Quero mudar o conteúdo interno e coloquei alguma coisa. Beleza? Entenderam aí? Então aqui a gente está buscando elemento pelo nome da tag. Você pode buscar elemento também pelo nome da classe. Então vou colocar bem aqui, ó. Times de futebol, ó, Flamengo e ó, Vasco. Beleza? Eu vou colocar no log uma variável aqui, ó, var time. Então, document.getElement by class name. Uma terceira opção de você buscar elementos é pelo nome da classe. Buscar elementos pelo nome da classe. E qual que é o nome da classe? Aí a gente tem que definir. Aqui, ó, class time. Class time. Essa não é uma aula de HTML, nem de JavaScript, nem de CSS, mas a classe é uma forma de você, por exemplo, é muito utilizado na hora de estilizar, né? Então você quer aplicar o mesmo estilo para todo mundo, para um grupo específico, você usa classes. Então, ó, todo mundo que fizer parte da classe time vai receber o estilo tal, uma cor vermelha. Entenderam? E o ID é quando você quer, por exemplo, estilizar ou referenciar um único objeto, um cara específico. Aqui não, eu quero todo botão, eu quero que tenha o mesmo estilo, a mesma cor, o mesmo formato. Você define uma classe e coloca as propriedades desse botão, né? As características. Aqui, ó, então esse seria um caso desse. Então eu tenho aqui 2 parágrafos da mesma classe, time. E aí eu quero buscar esses elementos pela classe. Qual que é a classe? Time. Só que vamos lá. Aqui o que vai me retornar? Times, né? Por quê? Ele vai buscar todos os elementos da classe time. Então, ele vai retornar uma coleção de objetos. Professor, mas se tiver só um? Mesmo assim, vai continuar sendo uma coleção. Um array, é como se fosse um array com um elemento só. Entenderam? Assim, ó, como se fosse assim, ó. Um array com um elemento só. Ó, Flamengo. Pronto. Entenderam? Mas não deixa de ser um array, continua sendo um array, uma coleção, né? E aí, na hora de você... Então, eu busquei todo mundo da classe time e coloquei na variável times. E aí, se eu quiser exibir num log, por exemplo, ó, então eu quero times na posição 0, ou seja, eu quero o primeiro time que você encontrou. Tá aqui, ó, do lado direito, ó. Tá vendo aí? Ah, professor, mas ele retornou o parágrafo. Retornou, porque ele buscou o elemento todo. Ah, eu quero só o conteúdo interno aqui. Fácil demais. Ponto inner.html. Tá aí, Flamengo. Se eu quiser pegar o segundo elemento, 1. Vasco. Ok, entenderam? Então, a gente viu aí como buscar elemento pelo ID, pela tag, pela classe.
né? Só se atentar a essa diferença. Quando você busca com ID, só retorna um elemento. Então você não precisa colocar colchetes. Quando você busca pelo nome da tag ou pela classe, retorna uma coleção de elementos. Então, aí você tem que indicar a posição, qual elemento que você quer. Tem como mudar atributos dos elementos, né? Que é mudar propriedades, a gente viu através do inner.html. Tem como mudar um atributo, ou seja, tem como mudar a classe, como mudar atributos lá do HTML. Tem como mudar o estilo, a gente já viu isso também. Tem como colocar, existem métodos para você definir atributos. Tem como você criar elemento e deletar elemento. A gente usou isso na aula de hoje, né? Criar elemento. Create element. Você está criando um elemento. Beleza? Tá? E se eu quisesse criar um elemento lá, mais um time, né? E colocasse aqui dentro do main, ó. Eu poderia, vou pôr aqui, ó, main, var main, vai receber document.getElement by tag name. Eu vou buscar o elemento pelo nome da tag. Qual tag? Main. Só que eu posso ter vários, né? Então, mas eu sei que só tem um. Então, ele vai ser o meu primeiro, posição 0. Entendeu? Então, ele vai buscar lá, vai achar só esse cara aqui, ó. E aí eu quero ele, que é o primeiro que foi encontrado. E vou colocar ele aqui. Para quê? Vocês vão ver. Aí aqui eu vou criar um elemento dinâmico, ó. Vou criar um novo time. Então, document.createElement, ou seja, para criar um novo elemento que não tem. Eu quero colocar um terceiro aqui, ó, um terceiro time. Então, qual o terceiro elemento? Vai ser, um parágrafo também, né? E aí eu vou lá, ó, time.innerHTML vai receber, deixa eu ver um time aí. Fala aí nos comentários qual time que você torce aí. Deixa eu ver. Opa, aqui, Palmeiras. Beleza. Tá, só que quando você cria, ele não aparece lá. Já falei isso, né? Você tem que colocar no seu HTML. Então, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, no main. Como? Eu não busquei o main lá? Busquei aqui, ó. Né? Eu vou falar, ó, main.appendChild. Então, eu estou adicionando um novo elemento filho no final. Ou seja, quando fala elemento filho, é dentro do main. Então, ele vai criar um terceiro aqui, ó, com o nome Palmeiras. Não é? Então, ó, appendChild, time. Beleza? Então, se a gente for lá, agora ó, você vai ter o Flamengo, Vasco e Palmeiras. A gente criou o terceiro elemento aqui, ó, de forma dinâmica via JavaScript. E aí aqui embaixo a gente está buscando os caras todos lá pela classe time, né? Estamos buscando os elementos pela classe time. E se eu colocar 2 aqui, vai retornar o Palmeiras? Não, né? Não vai, né? Por que que não vai? Porque não existe um terceiro elemento com a classe time. Como assim, professor? Você não acabou de criar? Vamos lá. O que que eu fiz? Criei um elemento parágrafo. Então, vamos lá. Criei um parágrafo. Vou criar ele aqui fora, só para vocês entenderem. Criei um parágrafo. O que que eu fiz aqui nessa linha? Coloquei um conteúdo interno nele, através da propriedade inner.html. Então, o que que eu escrevi lá? Palmeiras. O que que eu fiz depois? Adicionei esse cara dentro do main, através do método appendChild. Então, fui lá, peguei esse cara, coloquei dentro do main, lá no final do main. Pronto. Mas aí o que está acontecendo aqui embaixo? Aqui embaixo eu estou procurando todos os elementos da classe time, né? Só que aí, vejam só, Palmeiras não está com a classe time. Como é que eu faço para criar uma classe, pessoal? Tem um método específico para você adicionar a classe com elemento, é esse aqui, ó. Você pega o elemento HTML que você criou, ponto ClassList, ponto
add. O add é para adicionar uma nova classe. Tem outros métodos aqui, tá? Tem o remove para remover, tem o contains para verificar se tem ou não uma classe. Tipo, esse elemento ele tem a classe tal, você pode usar, mas eu quero adicionar. Qual classe que eu quero adicionar? Time. Então, fui lá nesse parágrafo e adicionei a classe time. Então, ó, class time. Agora sim, quando eu for buscar lá o terceiro elemento com a classe time, como assim terceiro, professor? Estou ficando doido. Lembrem-se, primeiro elemento é posição 0, segundo elemento posição 1, terceiro elemento posição 2. Tá? Agora sim apareceu Palmeiras. Beleza? Aqui é porque eu adicionei aqui, né? Vou tirar. Tá aí, ó, Palmeiras. Não entendeu? Repete, reprisa no seu tempo. Tem como criar elemento, tem como remover elemento, tem como adicionar um elemento filho, a gente usou esses dois. Tem como substituir, beleza? Então tem vários métodos que te permitem dar essa... Isso aí só nos mostra, né, o potencial do JavaScript. Eu já desenvolvi jogos. Se você pesquisar o meu repositório no GitHub, eu tenho jogos lá. Vocês podem consultar à vontade. De jogo feito só com HTML, CSS e JavaScript. Tem um potencial incrível. Pessoal, então por essa aula já basta, já é o suficiente. Já é muito conteúdo, né, e passado de uma forma rápida. Mas como eu falei, isso aqui é só para a gente ter um panorama geral, ter uma noção do básico aí de JavaScript, dos conceitos, né? E esse conteúdo aqui, ó, eventos HTML, DOM, é um conteúdo importante, mas a gente vai fazer uma terceira aula de JavaScript, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Beleza? Mas valeu, qualquer dúvida, deixe seu comentário, não fique com dúvida. Então utilize essa comunidade, vamos nos ajudar para a gente crescer, tá, pessoal? Lembre-se, mas se eu ajudar meu colega, eu vou estar um concorrente a mais. Gente, não existe isso. A concorrência é consigo mesmo, tá? Você tem que melhorar a cada dia, ou amanhã você tem que ser melhor do que você é hoje. Então, continue estudando, faça o seu, que você vai ter vaga, cada um vai passar no seu momento, beleza? O importante é continuar estudando. No mais, grande abraço, obrigado. Seja aí membro do nosso canal, entre aí no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva, compartilhe, vamos difundir aí conhecimento. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.